Só lembrando, né, que nós paramos aqui quando falamos a ligação que nós temos do chakra com as nossas doenças, os sentimentos que bloqueiam as nossas energias dos nossos chakras. Então, nós vamos dar sequência agora, falando do corpo, que o corpo não mente. Então, eu fiz esse trabalho aqui baseado no psicólogo e teólogo francês, o Jean-Yves Leloup. Ele relaciona símbolos arcaicos com várias partes do corpo e esclarece as causas físicas, emocionais e espirituais das boas sensações de algumas doenças. O corpo conta muitas histórias e em cada uma delas há um sentido a descobrir. O corpo é nossa memória mais arcaica. Então, isso aí é fato, nós já sabemos que o nosso corpo ele vai somatizando os nossos pensamentos, a nossa postura, a nossa atitude, e aí vai formando, né, no nosso perispírito, tudo o que as nossas vivências, as nossas experiências, tanto as boas quanto as ruins. Nele nada é esquecido. Então a gente presta bastante atenção quando a gente fala nesse corpo, né? Ou no corpo, nada é esquecido. Vamos lembrar que nós temos 7 corpos. Então, nós temos um corpo físico que ele desfalece, ele morre na medida que desencarnamos. Mas nós temos os outros 6 corpos espirituais que permanecem marcados com todas essas sensações, com todas essas experiências. Cada acontecimento vivido, particularmente na primeira infância e também na vida adulta, deixa o corpo sua marca profunda. Um resgate de toda a flexibilidade de nossas articulações do corpo, as articulações psíquicas e da inteligência humana. Então, é uma conjuntura, né, que restabelece todos os nossos atos. Então, fica ali marcado. É um mini computador, né, o HD. É uma jornada consciencial da planta dos pés, subindo pela árvore da vida, da coluna, a multifacetada face da cabeça. Então, achei interessante essa postura, quando ele faz essa simbologia, né? Da planta do nosso pé até o nosso fio de cabelo. Então, isso aí está tudo marcado, porque é onde estão os nossos órgãos físicos, nossos órgãos espirituais, é onde está tudo que nos compõe como a vida através desse corpo carnal, mas também da nossa sustentabilidade espiritual. Então, da leitura física à psíquica, trata-se de olhar para uma realidade através de todos os seus lados, por todos os seus ângulos e recantos. É muito interessante a fala, porque ele aprofunda muito. Então, ele adentra dentro da filosofia espírita, mostrando que tudo que nós fazemos, desde a época que fomos mônada, né, do princípio da vida até hoje, onde estamos vivendo nesse reino nominal, tudo está marcado na nossa mente, tudo está marcado no nosso corpo. É como se fosse uma página em branco. É assim o corpo novinho, em folha do recém-nascido, desde o instante do nascimento e a cada fase da vida, a pele, os músculos, os ossos e os gestos registram dados muito precisos que contam a nossa história. Então, ele fala que o nosso corpo não mente. Por quê? Porque tudo que sentimos, tudo que percebemos, toda vivência, toda experiência de todas as reencarnações, ela emana e fixa em nosso espírito. É por isso que a pessoa fala assim, mas acontece que eu nunca bebi na vida e de repente eu estou com uma cirrose. Por quê? Porque em outras vidas tivemos atitudes que vai agora nos conduzir a esse sintoma, né? Quantas doenças
se você procurar os sintomas e as causas da doença, aí você fala assim, mas eu nunca fiz isso, eu não tenho esse hábito, por que eu estou com essa doença agora? Justamente por isso, porque são registrados todos os nossos hábitos, todas as nossas os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes equivocadas, e ali permanecem para que possa, lá na frente, em novas reencarnações, a partir do momento em que temos uma ampliação dessa consciência, cuidando do nosso corpo com muito amor, com respeito e com carinho, obviamente nós vamos então melhorando a nossa condição de vida, a nossa evolução, e vamos saindo dessa egrégora, né, de doenças, nessa vibe de sofrimento. É possível escutar o corpo e conhecer sua linguagem, que muitas vezes se expressa por sensações prazerosas, por bloqueios ou pela dor, que nada mais é do que um grito para pedir atenção. Então, quando a gente sentir alguma coisa, é bom a gente olhar. A minha dor de cabeça é proveniente de quê? Por que do nada estou sentindo dor de cabeça? Analisa o que aconteceu antes. Se você não encontra uma resposta, você vai ver que alguma energia está acumulada e que pode ter um status rapidinho que você abriu essa fresta energética que ali você começa a sentir. Então, cada caso é um caso, estou mostrando a coisa de uma forma generalizada. O corpo registra tudo o que acontece desde a infância, como se fosse uma linha de tempo nos seus mínimos detalhes. É justamente repetindo, é uma folha em branca que nós vamos desenhando, nós vamos fazendo, né, a nossa história. Desde o instante do nascimento e a cada fase da vida, a pele, os músculos, os ossos e os gestos registram dados muito precisos que atingem várias partes do nosso corpo, esclarecendo as causas físicas, as causas emocionais, as causas espirituais, das boas sensações ou de algumas doenças. Então, o homem é seu próprio livro de estudo. Por isso que a doutrina fala tanto, né? Precisamos observar a nós mesmos. Precisamos fazer a nossa reforma íntima. Por quê? Porque só através desses estudos, dessa reforma, é que nós vamos aprendendo a lidar com nós mesmos, em especial com os nossos defeitos. Então, é possível escutar o corpo e conhecer sua linguagem, que muitas vezes se expressa por sensações prazerosas, por bloqueios ou pela dor, que nada mais é do que um grito para que peça atenção. Se não me engano, parece que eu já repeti isso. Então, o corpo não mente. Há a escuta psicológica, pela qual podemos prestar atenção no medo ou na atração que vivemos em relação a algumas partes do corpo. Então, a gente sabe que o nosso psicológico, a nossa condição do nosso psique, ele é muito afetado pelos nossos pensamentos, pela caminhada equivocada e, em especial, pelos sentimentos, vamos dizer assim, os sentimentos mais negativos, mas que faz parte da nossa caminhada, como o medo, a vergonha, a ingratidão, a intolerância, né? A culpa. São sentimentos que nós aprendemos na nossa vivência, em especial no nosso mundo primitivo, quando começamos a lidar com a nossa vida dentro de um mundo primitivo e nós também como um ser mais primitivo. Esses sentimentos, ele faz parte da nossa jornada, mas a partir do momento em que aprendemos um novo caminhar, obviamente a gente vai então tirando isso da nossa vida, a gente vai trabalhando para escorrer esses sentimentos. Então, há a escuta psicológica pela qual podemos prestar atenção no medo, na atração que vivemos em relação a alguma parte do corpo. Algumas depressões estão ligadas a fatores emocionais.
há um rompimento, uma perda, uma falência, mas há também depressões iniciáticas em que a vida nos ensina, através de uma queda, de um acidente, que devemos mudar o nosso modo de viver, né? Eu tenho um exemplo, eu gosto muito de dar os exemplos para a gente poder compreender. Eu tenho uma colega de escola, que estudamos o ensino fundamental, e uma pessoa muito para cima, cheia de vida, e ela foi embora para Belo Horizonte e fazendo medicina, e ela se encontrava no guichê comprando a passagem para vir de ônibus para Montes Claros. Depara, nesse momento, com algumas pessoas aqui de Montes Claros que chegou e, não, eu estou indo de carro, nós vamos sair agora, que é isso, pelo amor de Deus, você não vai de ônibus, você vai com a gente. E ela veio. Na estrada aconteceu um acidente, ela foi jogada para fora do carro, ficou paraplégica. Com os outros tiveram arranhões, quebrou um braço, quebrou uma perna, mas para ela foi crucial para ficar em uma cadeira de rodas. Então, assim, é uma história que eu estou colocando que, entre aspas, né, é uma história bonita em termos espirituais. Como ela fala, Deus me mostrou da pior maneira a importância que ele tinha na minha vida. E hoje é uma pessoa que no nosso grupo a gente fala que ela é um ser de Deus, porque ela teve uma capacidade de fazer uma referência dessa atitude negativa, né, que para nós é uma atitude negativa, como uma bênção divina. Então, quando a gente fala que às vezes vem uma depressão, e ela entrou numa depressão muito forte, para ela poder compreender, como ela falou, teve a necessidade de haver um acidente, uma depressão, para eu parar na vida e me conhecer. E ver que a vida não era aquilo que eu estava vivendo, que a vida estava me mostrando outras coisas. E a vida agora me mostra a minha realidade com a realidade de Jesus. Então, tem gente que consegue, né, fazer essa leitura diferenciada. Então, nós temos vários fatores que provocam a depressão, mas nós temos situações de vida onde nós viramos a esquina da nossa vida num aprendizado maior para com Cristo. É como se a gente tivesse a oportunidade de estar em um caminho que nós achamos que é o correto naquele momento, mas de repente percebe que não é o caminho, porque Deus faz com que ocorra algum fato para que a gente acorde. Então é interessante a gente, às vezes, até fazer uma análise de quantas histórias nós conhecemos. O corpo não mente. É preciso escutar nosso corpo, é preciso conhecer o nosso corpo e, acima de tudo, é preciso respeitar o nosso corpo. Gente, quando eu falo desse corpo, eu estou insinuando muito o corpo físico, mas a partir do momento que eu tenho essa postura com o meu corpo físico, eu também tenho a postura com meus corpos sutis. Ele nos remete ao mais profundo de nós mesmos, puxando lá de dentro a esperança. Então, tudo que nos ocorre, se a gente lembrar que na Terra não existe injustiça, que tudo que acontece conosco já é, de uma certa forma, eu não diria premeditado, mas eu diria que já são script, sabe? Que nós já fizemos, que nos propusemos a realizar. Então, esse respeito, esse conhecer e esse escutar é que nós temos que abrir mais a nossa mente para que a gente possa compreender a vida que estamos vivendo e os caminhos que estamos escolhendo através das escolhas que nós fazemos todos os dias. Curar-nos para curar o mundo, começando pelos que estão bem perto de nós. Quantas vezes o nosso exemplo em casa, né, ajuda a mudar o rumo da vida de outras pessoas, da vida dos nossos pais, da vida dos nossos irmãos,
ou às vezes alguém da nossa casa que muda essa postura, que nos proporciona um exemplo para que a gente faça também essa mudança, porque Jesus nos ensina que a melhor forma, o melhor exemplo de mudança, a melhor forma de fazer as mudanças é exemplificar. Porque a gente acha que é só falar, fala, às vezes não. O exemplo, ele ensina muito. Olha como que fulana mudou, mas fulana era tão assim, tão assada, de repente está tão suave, está tão meigo, está tão carinhoso, compreensivo, mais tolerante. Essas mudanças proporcionam também a mudança dentro do nosso lar. E é apenas o começo, porque a escuta do corpo ela é infinita. É muito pessoal, é particular, tem a finalidade de descomplicar, de fazer a vida se tornar mais simples e mais feliz. E as doenças ou o prazer que anima algumas das suas partes têm significados profundos. Então, mesmo nas profundas tristezas, assim como nas grandes alegrias, nós sempre estamos ali de frente, né, com as nossas vivências, e isso afeta então o nosso corpo físico e espiritual. Ele nos convida a responder algumas questões, né? O corpo nos ajuda a entender as questões em relação a problemas que temos no tornozelo, no ventre, nos genitais, no coração, nos pulmões, nos pés e em outras partes do corpo. Então, podemos ser nosso guia em uma viagem de autoconhecimento que toque em aspectos físicos, emocionais e espirituais. Primeiro, podemos notar qual é o nosso ponto fraco, o lugar de nosso corpo em que vem se alojar regularmente a doença e o sofrimento. É o que a gente chama o ponto fraco físico. Tem pessoas que têm problema sério nas pernas, outras nos braços, outros nos ombros, outros na cabeça. Então, você vai pegando essas partes do corpo e vai fazendo um estudo onde aloja o seu sofrimento, a gente consegue, então, desencadear um processo para se fazer um diagnóstico de qual é a situação, qual é as nossas vivências, quais são as nossas experiências, e onde que precisamos mudar e como mudar. E como aprender isso? Estudando cada membro nosso e relacionar as nossas doenças mediante o emocional. Aí nós vamos aprendendo, mas se eu conseguir fazer essa mudança, essa transformação, obviamente esse sofrimento não vai mais atingir essa determinada parte do meu corpo. Porque pelo fato do corpo falar, através de cada pedacinho do nosso corpo, nós vamos encontrar atitudes que está dentro de nós que vai reverberar a doença naquele membro. E há ainda a escuta espiritual. O espírito comanda o corpo e certas doenças e algumas crises são manifestações do espírito, que quer trilhar um caminho, que quer crescer, que quer desenvolver-se em membros que lhe resistem. Assim diz o psicólogo e teólogo Jean Yes. Então, nós vamos ver agora tornozelos, a possibilidade de ir em frente. O que diz o nosso tornozelo? Né? O caminho, seguir, ir à frente. Então, é o termômetro da rigidez ou da flexibilidade com que levamos a nossa vida. Os tornozelos têm relação direta com o momento do nascimento, porque esse é também um momento de articulação entre a vida dentro e fora do útero. Alguns de nós conheceram dificuldades e viveram até traumas nesse elo que une a vida fetal com o mundo exterior. Então, nós vamos dar uma pausa para analisar. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos. Quando nós nos programamos para o reencarne, nós adentramos a um útero.
É o óvulo e o espermatozoide, a vida. Esses 9 meses que nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, a nossa consciência, ela está aberta. Ela consegue visualizar, sentir tanto a questão emocional, psíquica da mãe, assim como os fatores externos. Então, tem um sentimento que é muito interessante estudar quando a mãe ela engravida e ela não quer o filho. Aquela sensação de rejeição é a pior sensação que a criança sente. Não é desejada, não é amada, não é bem-vinda naquele ambiente. A nossa ignorância humana e a nossa falta de conhecimento, muitas vezes nós temos que a criança é um ser que não percebe, não faz a leitura, não ouve, não sente. Então, você fala palavras, você tem atitudes, você tem pensamentos que mexem com o seu emocional e a gente acredita que aquilo ali não interfere em nenhuma gestação. Lê do engano nosso. É o momento maior de acolhimento ou de expulsão do sentimento materno da mãe para com o filho. Por que que os médicos hoje falam tanto da mãe fazer meditação, da mãe fazer caminhada, da mãe ouvir música? Porque a sensação de bem-estar, a sensação da maternidade, ela tem que ser uma coisa muito sagrada, ela tem que ser muito cheia de carinho, de amor, porque todo esse sentimento volta-se para a criança. Então, assim, são tantas coisas que nós vivenciamos nesse mundo de tanta miserabilidade. O exemplo de um aborto, né, que mata um ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, indefeso. Eu assisti cenas agora fazendo os estudos da psicanálise de um feto já com 5 meses. Ele grita: mamãe, me acode, mamãe, me ajuda. É o espírito, gente. Tem consciência. Só está ali envolvido em uma carne. Então, assim, quando a gente começa a ter essa ampliação mental de que nós somos espíritos eternos e que somos trazidos para a vida através de uma mulher que usa-se o ventre. Por isso que a mulher é muito missionária nesse sentido. Sem a mulher não haveria vida. E esse acolhimento, ele não é feito com amor, ele não é feito conduzido na missão maior de dar a vida. Nós temos crianças que entram na adolescência e na fase adulta com traumas seríssimos, com traumas que traz dores extrema na alma. Aí a pessoa é extremamente depressivo ou ele é agressivo. Então você vai começando a estudar o emocional e você vai voltar ao passado e vai entender o que aconteceu com essa criança. E nós achamos que, não dá para sentir, não tinha como. Criança recém-nascida percebe tudo que está à volta. Brigas entre os pais dentro de casa, as palavras que são faladas, os sentimentos que são reverberados. Então, tudo faz parte da egrégora de uma casa. Essa criança, ela abraça. Então, é uma carga que ela vai carregando. Quando é uma carga positiva, ótimo. Quando é uma carga negativa, imagina traumas que vão surgir lá na frente. A necessidade de fazer uma análise, a necessidade de ter um acompanhamento, a necessidade de ter amor,
a necessidade de trabalhar até mesmo o perdão, né? Porque nós somos cheios de sentimentos. Então, se eu percebo que eu estou chegando em uma casa onde eu tenho um anjo que eu chamo de mãe e que eu não sou acolhido com amor, com muito carinho, qual é a minha postura perante essa família? Ali fica guardado, está resguardado todo aquele sentimento, né? De repulsa, de eu não quero, não te aceito, eu não te amo, né? Até mesmo, não, podia abortar, vamos abortar. Então, essas palavras, a gente fica fazendo uma avaliação, e aí eu vou para o outro ponto, quando um adulto está entubado, ou ele está em coma, e que muitas vezes no quarto o médico fala, pode aprontar o caixão, pode avisar a família, ou então reza, porque agora não tem mais jeito, descaracteriza toda uma força, toda uma fé que aquela criatura naquele momento atravessa. Porque a mente ela está ligada tanto para o material quanto para o espiritual. Então, nós que estamos trabalhando, estamos entendendo e compreendendo a vida com esse olhar diferenciado, é importante que a gente saiba vivenciar essas fases e ter esse carinho com as palavras para aqueles que estão próximos. Seja o nosso bebê, seja alguém que já está mais, vamos dizer, já indo para o caminho do desencarne, mas que ele possa fazer isso com leveza, sentindo que a família o ama, que está ali cuidando, que ele está sendo amado, que ele está sendo cuidado, né? É bom a gente fazer essas reflexões. Então, o corpo guardou essa memória e a expressa na fragilidade dos tornozelos. Olha a garantia aí do tornozelo, é a sustentação do pé para com a perna, né? É onde faz essa ligação de movimento. Eu movimento os meus pés, onde eu vou, para onde eu vou seguir, eu vou para frente, para trás, à direita, à esquerda. Essa movimentação, essa flexibilidade. Alguns de nós conhecemos dificuldades nesse elo que une a vida fetal com a vida no espaço-tempo no mundo exterior. E nosso corpo guardou a memória dessas dificuldades, deixando uma fragilidade na articulação do nosso corpo, na articulação do tornozelo. Falamos da pessoa que não foi desejada. Ela consegue se manter em pé, mas terá dificuldade em dar passo a mais, em avançar, em andar, em buscar sucesso, em buscar novas vivências, porque é como se ficasse emperrada. Ela fica ali sem saber como agir. A insegurança, ela bate forte, ela segura. Algumas vezes, esse medo de dar um passo a mais tem suas raízes na hora do nascimento. É que esse passo a mais para sair do útero foi difícil e traumático. Olha aí também outro ponto, né, que ocorre. Nós temos em questão dos partos, crianças que nós mulheres entendemos disso, quando a criança vira e ela vem com os pés. O que o médico faz? Devolve, roda, né, quando há possibilidade, para vir pela cabeça. Isso também afeta. Porque, tipo assim, eu estou saindo, não, você vai voltar para poder fazer a reviravolta e vir como é certo. Isso tudo afeta, são movimentos. E se a pessoa não tem esse entendimento, esse espírito não tem esse entendimento, ele vai ter esse momento aí como um trauma. Né? É aquela raiz, eu quis, mas eu não tive condições. Então, os tornozelos simbolizam também o refinamento da vida. Né? Não é refinamento no sentido de riqueza, de elegância, de beleza, não. É a vida na sua essência, né? As relações mais íntimas de cada um consigo, a articulação do material com o espiritual, essas duas visões,
As pessoas em que o tornozelo é o ponto fraco, ela tem dificuldade de avançar nos vários aspectos da vida. Dar um passo a mais é ir além dos nossos limites e também saber aceitar o que se é, seja isso agradável ou não. Essa é a condição para ir mais longe. Gente, é fantástico, né? Trabalhar cada membro do corpo, cada parte do corpo e saber que ali carrega uma carga de informação relacionado com o material, relacionado com o espiritual, relacionado com sentimentos que não é só daquela criatura, mas sentimentos do outro que estão ao redor e que traz essas sensações prazerosas ou muito doloridas. Preste atenção. Aí eu trouxe algumas reflexões. Você costuma ter dor nos tornozelos? Cada um vai responder. Essa região sua, ela é rígida ou ela é flexível? Você já sofreu entorses? Qual o momento da sua vida que aconteceu isso? Quando isso ocorreu? O que estava acontecendo na sua vida? É difícil avançar em direção ao que você quer? Qual é o passo que você precisa dar e qual é o passo, né, que você resiste? Olha que maravilha. Ó, eu vou ficar por aqui hoje, né? Porque eu vou voltar quando a gente retomar. Eu vou voltar esses vídeos que eu acho que vai ser muito interessante. Vou tentar enriquecer com outros autores, com alguns psicanalistas também, e mesmo neuro, né, para fazer essa análise da questão do cérebro, para que a gente possa entender um pouco das doenças que nós temos, que se refere no nosso corpo, para onde que essa doença escorre, onde essa doença emperra, e à medida que nós compreendemos essas dores, nós vamos saber como que é a minha vida. Eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer, eu consegui realizar os meus sonhos, as escolhas que eu fiz foram boas, eu alcancei sucesso nessas escolhas. Então, quando a gente faz esse olhar diferenciado para a vida, a gente consegue também, né, fazer esse histórico e se olhar no espelho e falar, mas agora eu ainda tenho tempo de fazer. Porque nós somos espíritos eternos, mesmo que a nossa encarnação está acabando aqui, isso significa que lá do outro lado, esse conhecimento já vai me ajudar muito para fazer as mudanças. Porque nós sempre estamos aprendendo, nós sempre estamos aprimorando. E o conhecimento, ele é a base da doutrina espírita. O espírita não pode ficar parado. O espírita tem que abrir a mente. Cada conhecimento significa a leitura de nós mesmos. O conhecer não é para conhecer o outro. O esclarecimento, o conhecimento é para conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você enche desse conhecimento, elabora esse conhecimento, coloca em prática e você também começa a colocar esse conhecimento para fora. Começa a abranger outras mentes para que possam ser ajudados. Então, a gente vai ficar por aqui. Quero agradecer a todos. Agradeço imensamente a Natécio França por essa oportunidade que tem me dado, desses estudos, desses esclarecimentos, pelos temas que tem lançados, para que a gente possa, assim, abranger, aprofundar, né? É um histórico de vida, é um esclarecimento das nossas mazelas, das nossas dores, das nossas dificuldades e limitações, pois são esses momentos de dificuldade em que nós crescemos. E favorece para que a gente tenha também esses momentos de alegria que reabastece o nosso espírito. Então, vamos encerrando mais um ano, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior,